Max Verstappen pode ter comprometido sua busca pelo pentacampeonato na Fórmula 1 de 2025. O Grande Prêmio da Espanha foi mais uma vez palco do domínio da McLaren. A escuderia de Woking conquistou sua terceira dobradinha do ano, com Oscar Piastri ascendendo ao degrau mais alto do pódio pela quinta vez em 9 corridas. Uma performance espetacular do australiano, que agora desfruta de uma confortável dianteira na classificação, especialmente em relação a Max Verstappen. A queda da Red Bull e a fúria de Verstappen à Red Bull chegou a Mônaco com renovadas esperanças na corrida pelo título. Christian Horner havia declarado após a prova no Principado que um dos objetivos era iniciar a temporada europeia em circuitos normais, excluindo Mônaco, com uma desvantagem máxima de 25 pontos para o líder. Essa era exatamente a diferença entre Max Verstappen e Oscar Piastri antes do GP da Espanha. O domingo não seguiu o roteiro esperado. A tensão tomou conta da McLaren quando a Red Bull surpreendeu com uma estratégia de 3 paradas. O engenheiro de Lando Norris expressou via rádio satisfação com a tática, acreditando que uma parada extra tiraria Max da disputa. Mas o holandês voador estava impecável na pista, o que levou a McLaren a recalcular e exigir voltas mais rápidas de seus pilotos, que responderam com maestria. O cenário parecia controlado até as últimas 10 voltas, quando o Mercedes de Antonelli apresentou problemas na curva 10, ocasionando a entrada do safety car. Os boxes foram movimentados e a estratégia da Red Bull se desfez. A McLaren, com uma parada dupla perfeita, devolveu Piastri e Norris à pista com pneus macios usados. Já a Red Bull optou por pneus duros novos para o RB21 de Verstappen, uma escolha que claramente o colocaria em desvantagem, sobretudo na relargada. Foi exatamente o que aconteceu. O holandês quase perdeu o controle do carro na entrada da reta, foi ultrapassado por Leclerc, que por sua vez foi atacado por Russell na curva 1. Verstappen saiu da pista, mas conseguiu manter a 4ª posição. No entanto, sua própria equipe solicitou que ele cedesse a posição ao inglês, iniciando assim o desastre da Red Bull. O desabafo no rádio e a punição Max começou a reclamar veementemente pelo rádio, esbravejando sobre a injustiça, a estratégia equivocada de sua equipe para o final da corrida e como o mundo subitamente havia se tornado cinzento. Embora tenha acatado a decisão da equipe e devolvido a posição, o problema se agravou. Os comissários consideraram a manobra de Russell como um incidente de corrida que forçou Max a sair da pista, o que significaria nenhuma punição para o holandês, mesmo que ele continuasse à frente. No entanto, apesar de ter deixado Russell passar, Max acelerou novamente e colidiu com a Mercedes, roda com roda, o suficiente para uma penalidade de 10 segundos, que o relegou do 5º para o 10º lugar. George Russell classificou a manobra de Max como ridícula e acredita que a batida foi intencional, o que rendeu a Max outra investigação pós-corrida. A visão de Russell e Rosberg pareceu muito deliberado. É algo que já vi inúmeras vezes, em simuladores de corrida e no iRacing, mas nunca em uma corrida de Fórmula 1, então isso foi algo novo. É uma pena. Max é claramente um dos melhores pilotos do mundo, mas manobras como essa são totalmente desnecessárias e meio que decepcionam. É uma pena para todos os jovens que estão se destacando e aspirando a ser pilotos de Fórmula 1. Como eu disse, não vou perder o sono por causa disso, porque eu também me beneficiei dessas palhaçadas, disse Russell. A manobra de Max realmente pareceu intencional. Ele tirou o pé pouco antes da curva 5, mas acelerou novamente quando Russell já tinha o carro à frente, resultando no toque de rodas. Tudo isso para tirar o pé novamente entre as curvas 12 e 13 e permitir a passagem do rival da Mercedes. Uma atitude que para Nico Rosberg, campeão mundial de 2016, seria digna de bandeira preta. Rosberg acredita que a punição de 10 segundos foi branda e que a desclassificação seria o ideal. Ele precisa receber a bandeira preta imediatamente. Ele bateu em Russell de propósito. Nossa, isso é péssimo, péssimo, péssimo. Ele simplesmente o atropelou. Você precisa dar um sinal de alerta. 10 segundos é muito brando do meu ponto de vista. Olha só, vou te mostrar o que ele fez. Diminuiu a velocidade e bateu nele. O que é ainda pior. Diminuir a velocidade e bater em outro motorista é muito ruim.
declarou Rosberg. As consequências para Verstappen e a ascensão da McLaren à desclassificação não ocorreu e Max permaneceu com o 10º lugar na corrida. Mas não escapou de uma adição de mais 3 pontos à sua carteira, totalizando 11 pontos. 2 desses 11 pontos serão removidos após 30 de junho, o que significa que Max correrá sob a ameaça de suspensão nos GPs do Canadá e da Áustria. Qualquer infração passível de pontos na carteira nessas duas provas automaticamente o deixará de fora por uma corrida. Max discordou da punição e, apesar das imagens, afirmou que a alegação de Nico Rosberg de que a batida foi proposital é apenas a opinião do ex-piloto da Mercedes, com a qual ele, obviamente, não concorda. Na reta fui empurrado e depois da curva 1 também. Então a equipe me disse para devolver a posição. Mas honestamente, acho que o maior problema que temos são os padrões de corrida. O que é permitido e o que não é. Não é muito natural. E isso é bastante frustrante. Às vezes funciona para você, às vezes funciona contra você, e hoje isso funcionou contra mim. Quanto a ser proposital, essa é a opinião dele e cada um pode ter a sua, disse Verstappen. Na garagem ao lado, a McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri certamente agradece o momento de fúria de Max Verstappen no GP da Espanha. Havia uma impressão geral de que a McLaren perderia desempenho a partir do GP de Barcelona, com as novas regras sobre as asas flexíveis, o que claramente não aconteceu. Em igualdade de condições, os carros laranja continuaram a demonstrar melhor gestão de pneus e conseguiram abrir vantagem, que foi minimizada pela estratégia de 3 paradas da Red Bull. Mesmo assim, quando os 3 carros estavam com pneus macios antes do safety car, com uma diferença de uma volta entre eles, Norris conseguiu abrir uma distância confortável para Max. A equipe de Woking vinha sendo pressionada a tomar uma decisão sobre quem lutaria pelo título caso Verstappen continuasse a pressionar sua dupla de pilotos na tabela do campeonato. Mas agora, com 49 pontos de vantagem e um carro que continua superior à concorrência mesmo sem grandes atualizações, o time de Woking poderá trabalhar com mais tranquilidade. É claro que um abandono ou uma corrida ruim pode fazer a pressão retornar para a fábrica em Woking, mas analisando o momento, o dia de fúria de Max pode ter custado mais do que a penalização de 10 segundos e os 3 pontos na carteira. E para você, fã de esporte, 10 segundos foram pouco para a atitude de Max Verstappen? Deixe sua opinião nos comentários. A Fórmula 1 faz uma pausa de 2 semanas e retorna para a América do Norte, entre os dias 13 e 15 de junho com o GP do Canadá.